Olá, gente, aqui do Instituto Pitonisa. Eu sou Vanessa Apocalipse e a Vivi Apocalipse, minha mãe. E a gente vai fazer alguns encontros para estudar e para filosofar sobre as obras do Jiddu Krishnamurti. E a gente vai começar com esse livro. Mostra aí, Vivi. Se chama Nossa Luz Interior, de Krishnamurti, né? E eu comecei a ler o livro para ter um pouco mais de intimidade com os pensamentos de Krishnamurti, né? Mas eu encontrei uma dificuldade muito grande. E aí comecei a conversar com a Vanessa e as nossas conversas, nossa, tinham momentos filosóficos assim muito incríveis. E várias vezes a gente parava e dizia assim, puxa, se a gente estivesse gravando, puxa, se a gente estivesse gravando. Então, é esse o intuito, né? De compartilhar com vocês as minhas dificuldades em relação à leitura de Krishnamurti, né? E a filosofia, o entendimento que a Vanessa traz de Krishnamurti depois de tantos e tantos anos lendo e estudando Krishnamurti, né? É isso, Van? Isso aí. Então tá. Nós temos como princípio não demorarmos mais do que 20 minutos, certo? Isso. Né? E eu leio sempre um trecho de um capítulo, ou então um capítulo inteiro, conforme for a necessidade. E para começarmos o livro, então, Nossa Luz Interior, o verdadeiro significado da meditação, de Krishnamurti, ele começa com o capítulo Uma Nova Consciência. Uma consciência e uma moralidade totalmente novas são necessárias para realizar uma mudança radical na cultura de hoje e na estrutura social. Isso é evidente, embora a esquerda, a direita e os revolucionários pareçam desconsiderar esse fato. Qualquer dogma, qualquer fórmula, qualquer ideologia é parte da antiga consciência. São invencionices do pensamento, cuja atividade está fragmentada. A esquerda, a direita e o centro. Esta atividade irá conduzir inevitavelmente ao derramamento de sangue dos da esquerda, dos da direita e do totalitarismo. É o que vem acontecendo à nossa volta, tão atual. Percebemos a necessidade de uma mudança social, econômica e moral. Porém, a resposta nos vem da antiga consciência, sendo a reflexão a personagem principal. Então, Van, assim, antiga consciência e reflexão. Isso eu gostaria que você abordasse. Só vou terminar mais esse trechinho, tá bom? A balbúrdia, confusão e o sofrimento pelos quais o ser humano está passando encontram-se na dimensão da antiga consciência e sem uma mudança profunda. Qualquer atividade humana, seja política, econômica ou religiosa, só nos conduzirá à nossa própria destruição e à da Terra. Isto é obviamente claro. Então, antes de continuar, eu gostaria muito de ouvir você sobre o que é essa antiga consciência e sobre reflexão. Porque o que eu entendi de Krishnamurti é que sem a mudança disso, não acontecerá mudanças na sociedade em nível nenhum. Isso. E aí, se eu falo em sociedade, eu estou falando de uma coisa fora, ampla, mas e como acontecer também mudanças das nossas estruturas internas? Perfeito. Já que nós estamos falando sobre o verdadeiro significado da meditação que vem dessas estruturas internas. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Aí depois eu continuo. Sim, sim. Então, você falou do que é a antiga consciência, né? Então, primeiro a gente está aqui falando sobre o pensamento de Krishnamurti, né? Então,
A gente está começando com um capítulo, início de um capítulo, e esses conteúdos eram tirados de palestras do Krishnamurti, né? Então, eles estão, de certa forma, retirados do seu contexto. Uhum. Então, como a gente precisa conhecer o Krishnamurti como um todo para poder responder essa parte? Então, primeiro que ele diz de reflexão, não é isso que a gente chama de reflexão aqui, que é a gente olhar mais uma vez, olhar de novo, olhar para dentro, né? Todos esses sentidos que a gente tem. Mas sim a reflexão no sentido de olhar para trás. De olhar para trás em sabedorias, em conhecimentos que já existem, pensamentos, ideologias que já existem, não como forma de aprendizagem, tá? Então, o que é a velha consciência para ele? É tudo que a gente aprendeu até agora, mas que a gente não assume como aprendizado, e sim como dogma, como uma ideologia fixa, como lei interna, como norma, como algo rígido que não pode ser questionado, né? Então, o que é a antiga consciência? A antiga consciência são filosofias, normas, ideias, formas de funcionar, costumes, até hoje, e que não são questionados e não são revistos dentro do contexto atual. Então, essa é a velha consciência. Então, assim, ele sempre fala isso, né? Um pensamento que criou o problema não pode ser o pensamento que vai resolver o problema. Ele sempre diz isso. Então, o que eu entendi você falar é que ter o conhecimento, né, ter a consciência, né, a partir dos conhecimentos que eu adquiri durante a minha vida, né, ok, o problema está em ficar somente neste ok e ter isto como uma verdade, como algo fechado. É isso, ponto. E não questionar a respeito disso, a E, respeito desses ensinamentos, a respeito dessas filosofias, porque a gente aprende tanta coisa maravilhosa, né? Tantos filósofos maravilhosos que trazem tantos ensinamentos, né? Então, não é o fato de conhecer e de me apropriar desses ensinamentos, é o fato de não questioná-los, simplesmente eu absorvê-los. também. Então, tem duas questões. Isso que você falou perfeito, né? Que é de receber isso e fazer disso um norte, Uma lei, como você uma falou. lei. Então, Tá. essa é uma questão. E a outra questão é, e essa é a principal, colocar essas normas, essas leis, esses pensamentos entre eu e a situação, entre eu e você, entre eu a crise, entre eu e o conflito, então, entre eu e mim mesmo. Então, eu paro de olhar a situação em si e começo a ver ela através dos olhos do passado. Isso é o passado. E isso é consciência antiga, é o passado. Tá. Então, eu apreendo aquilo, né? E considero aquilo, vou falar novamente, como uma verdade absoluta. Me apoio nessas ideias, me apoio nessas verdades, não questiono, e numa situação devida, eu vou agir de acordo com esses ensinamentos, é isso? E Isso. não por mim mesma, de alguma forma? Sim, e você vai agir a partir disso e não por você mesma, mas nunca você mesmo isolado, mas você nessa relação com o mundo agora, né? Sim, sim, Então, sim, claro. emerge, todas as situações emergem. E ao invés de olhar para essa situação e entender agora o que se dá, e ter essa capacidade criativa, né, de testar o que funciona, o que não funciona, mas sempre estar com os pés ancorados no aqui e agora, e no como isso resolve ou não as nossas questões,
ou seja, numa postura de questionar, a gente simplesmente vai fazendo. E mesmo que dê errado muitas vezes, mas a lei disse, a ideologia disse, mas a crença disse, então tá tudo Será certo. que a gente conseguiria pegar um exemplo? Hum. Me dá um exemplo, vamos ver aí. Ai, 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 ai. Não me ajuda aí. É, Ó, vamos lá. Já fala. pensou em alguma coisa? Pode falar. A minha tá... Pensei, não, não, mas pode falar, Pode pode falar. falar. Pode falar, pode falar. Por exemplo, eu aprendi a vida inteira, né, que a vida continua, Tá, ótimo. né? Feito, Então, ótimo. isso é uma lei para mim, né? Depois que eu morrer, a vida continua, né? Uhum, Só que a partir desse conhecimento, felizmente, muito recentemente, eu comecei a estudar outras formas de olhar a morte, porque eu vivia pensando que a vida continuava. Ok, continua depois da morte, mas eu nunca olhava para a morte, né? Eu nunca, nunca mesmo, nunca é bem generalizado, mas até bem pouco tempo atrás, eu tinha uma resistência muito grande a olhar o fato que é a morte, que todo mundo vai morrer, que eu vou uhum, morrer, né? E como que eu vou estar em relação a isso, né? Então, assim, a minha antiga consciência, né? Hoje eu olho para ela e noto o quanto ela me cerceou, me limitou, e de uma certa forma até me poupava da dor e do sofrimento da morte, uhum, de olhar e encarar o sofrimento da morte. Porque a morte não existe, a morte continua. uhum, Entende? Então, aquela antiga consciência da lei, que a vida continua, né? Eu reformulei. Né? A vida continua para mim ainda? Sim, a vida continua para mim ainda após a morte. Porém, a vida se tornou muito mais viva. uhum, Ai, isso estou me deixando fazer eles entender. Né? A vida se tornou muito mais viva a partir do momento que eu comecei a encarar a morte como definitivo no sentido deste corpo, da família que eu tenho, das minhas ações na sociedade, né? Da Vivian, né? Essa Vivian vai morrer, uhum. Sim. né? E aí sim, então, essa velha consciência, né? Agora, quando eu faço a reflexão, eu faço com questionamentos sobre o quanto este olhar me embotou, né? Para eu não encarar o sofrimento verdadeiro, que é o sofrimento da morte, que é o luto e etc. Tá certo isso? Faz sentido? Certo sempre tá, mas a gente está aqui, eu acho que você está me perguntando, está de acordo com o pensamento Isso, está de do acordo com Krishnamurti? isso. Porque eu queria uma coisa prática. Sim, não, eu achei ótimo. Tá em algum espaço, sim. Agora, veja só, o que ele está falando é assim, a gente precisa... Então, essa sua primeira atitude de questionar, de suspender, então não é questão de verdade, verdadeiro ou falso, mas suspender essa verdade, tipo, de olhar para a sua vida, que é o que de Uhum, fato acontece, que é de fato os fenômenos, e falar assim, uhum, de que isso me ajuda ou não para viver uma vida plena, perfeito. né? E aí, o povo, não, peraí, ajuda até um ponto, mas a partir de outro ponto, não. Uhum, Certo? uhum. Legal, já é um passo, porque é o passo de sair do totalitarismo da ideia, né? Dessa coisa Sim, totalitária de uma ideia que governa, independente de se aquilo faz sentido ou não, se funciona ou não, sim, serve o que serve. sim. Agora, o Krishnamurti, ele vai um pouquinho além.
Ele vai falar, e se a gente suspender as ideias, todas, mais para frente ele vai falar, porque toda ideia é do passado, mas a gente vai com calma. Mas se a gente suspender as ideias e olhar para a vida, independente de ideias. Então, às vezes ele propõe exercícios, ele fala assim, se você nunca tivesse lido um livro, ou você nunca tivesse tido um mestre, um professor, ou alguma coisa assim, como você regiria a sua vida? É um exercício de muita abstração, porque isso é impossível. A gente a gente tem mente, a gente funciona, tem a subjetividade, mas tudo isso é influenciado por meio externo, tudo bem. Mas é um exercício filosófico, abstrato, praticamente utópico, mas que leva a gente para um lugar importante, que é o seguinte: ok, as ideias, tem vida após a morte, não tem vida após a morte é importante, a morte não é importante, vai acontecer, vai morrer, não vai morrer, vai transformar. Como é o seu dia? Hoje, como você se sente? Você está em harmonia com outras pessoas, com a sua filha, com o seu marido, com a sua existência? Como que está o mundo lá fora? Você está bem, mas e a pessoa preta, está bem? Mas e está tendo morte? Está tendo violência? Como a gente cuida disso? Então, o Krishnamurti ele traz os dois pés no chão nesse sentido e fala assim: enquanto a gente ficar adorando ideias, né? E brigando, inclusive, por causa de ideias. Essa está certa, essa está errada. Enfim, que essa velha consciência, a gente não vai olhar para o que é, o que está acontecendo. E mais para frente, né, dando spoiler, ele vai chegar nesse lugar que é o amor. Ele vai chegar nesse lugar. E é dessa reflexão que vem. Uau! Vendo como eu preciso de você? Como está o nosso tempo? Nós paramos aqui. A gente tem mais alguns minutinhos, uns 3 minutinhos. Como é que Você é? sabe que eu fiquei um pouquinho Vai curiosa. finalizar Você até tinha um agora? exemplo, não é que você tinha um exemplo, né? O meu exemplo era muito pior, porque era um exemplo inventado, não era um exemplo verdadeiro vivido. Então, eu prefiro nem falar, porque é isso que se trata, de você olhar para a sua vida, da gente olhar para a nossa vida, né? É. Então, o seu foi perfeito, perfeito. Tá bom. É verdadeiro, não é fantasiado. Uhum, tá bom. Então, vamos mais um pouquinho? Ou Será que a deixamos para o gente próximo? encerra hoje e faz um próximo? Então, tá bom. Então, a gente encerra hoje e continuamos no nosso próximo episódio. É É isso? isso. Obrigada, Van. Obrigada a todos. A gente vai gravar mais alguns desses e a gente faz aí um compiladinho de alguma coisa Isso, na Murti, né? isso, gostoso. Boa. Beijo Obrigada a a todos. todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.